É ilegal fazer esse tipo de empréstimo ao trabalhador. É a lei do país, mas não está sendo cumprida. Durante alguns anos, desde o final da década de 90 e no início dos anos 2000, a Comissão para os Direitos Humanos começou a ouvir casos contra os proprietários. Por isso, recorreram aos tribunais. Nessa época, cerca de 3.000 pessoas foram libertadas de várias prisões dos proprietários nas proximidades de Sindh. A igreja acolheu essas pessoas. Eram todos hindus, não eram cristãos. Nessa época, os proprietários reagiram fortemente, atacando os terrenos da igreja. Muitas pessoas foram agredidas, algumas também foram raptadas pelos proprietários. Pela primeira vez, os escravos por dívida perceberam que poderiam se defender um pouco. O padre Thomas às vezes procura intervir em nome dos haris, defendê-los contra a injustiça. Tenta saber mais sobre as atitudes da outra parte, encontrar uma solução de compromisso e, através dela, um caminho para sair de uma situação difícil. O diálogo é a chave, especialmente nessas situações tão delicadas que, de outra forma, poderiam acabar mal para aqueles que procurou defender. Assim como para a presença missionária no país, onde as relações comerciais entre o poder e a religião não são incomuns. O conhecimento é a chave. É por isso que vamos nos encontrar com um dos proprietários. Os proprietários aqui são como senhores feudais. E isso para você parece bom ou mal? É muito mal. Não temos direitos. Quer dizer que os haris não têm direitos? Os Zimidar não têm direitos. Os haris são uma figura política. Estão sempre pedindo, implorando ao governo. Mas me diga, a maioria dos haris tem dívidas para com os proprietários? Sim, estão sempre em dívida porque... Se um haris tem dívidas com o proprietário, este tem controle sobre ele. Sim. Eu vivo em Sindh desde 1993. São 26 anos em Sindh. Sou sacerdote da nossa comunidade cristã e isso me leva às aldeias. Eu tenho ouvido muitas histórias e muitos casos em que os haris estão em dificuldades, com dívidas e... Sim, eles não têm uma vida fácil, têm unidade e os companheiros para os ajudar, que os guiam, que os levam a tribunal, a polícia contra os Zimidar, contra o seu proprietário e depois fogem. Eu me lembro de, no final da década de 90, ter lido nos jornais e ouvido histórias de alguns proprietários, não todos, que tinham prisões privadas. Havia algumas prisões privadas. Eles eram presos com correntes. É verdade. Havia. Há poucos proprietários que maltratam os haris. Não são todos. Como vocês garantem aos haris os seus direitos? Como é que vocês, os proprietários, podem saber, depois da terra ter sido cultivada, as colheitas terem crescido e as pessoas no país alimentadas, que os direitos deles são respeitados? Como se resolve essa tensão? Hoje em dia, nós temos medo dos haris. Se lhes pagarmos mais, eles fogem. Então, se eles nos pedem 3.000 rúpias, só lhes damos 500. Não confiamos neles por causa da reputação deles. É sempre muito difícil, muito comovente vir ao cemitério. Os pequenos montes de barro são crianças. Quase metade das sepulturas são de crianças.